E, claro, é preciso monitoramento para controlar os riscos e evitar perdas de árvores em larga escala. Por isso, nós convidamos o analista ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Calil Luz. Muito obrigada por atender ao nosso convite, Calil. Seja bem-vindo aqui ao Vida Sustentável. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Bom, infelizmente a gente observa que esse problema ele não está concentrado no Parque Poticabana, né? Há muitas outras árvores, não só mangueiras, a gente observa isso muito presente também no angico branco, em outras árvores. De que forma que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente trabalha para tentar conter isso? Existe um plano de fato de manejo? Isso é uma pergunta muito importante porque a gente precisa fazer uma contextualização do que está acontecendo e do que precisa ser feito, né? Então, a gente precisa trabalhar dentro do âmbito do que a gente trouxe no final de 2023, o Plano Diretor de Arborização. A gente falou muito desse plano de arborização, mas geralmente quando se pensa o plano de arborização, só pensa plantar árvores. Só que o plano diretor de arborização da cidade, né, do município de Teresina, ele é bem mais amplo e ele tem outros eixos de ação. Então a gente tem o eixo de ação de plantio e tem o eixo de monitoramento e avaliação, né, que a gente também precisa estar trabalhando. No caso, a gente está na fase final de aprovação da lei municipal, que estabelece realmente, que dá poder jurídico para o plano, né? E quando passar essa fase, a gente vai iniciar os outros passos que seriam justamente o que vai fazer com que Teresina deixe de ser um ente reativo, né, que é resolver esses tipos de problemas que aparecem na cidade, para ser um ator proativo, né? Para ser um ator proativo, porque nesse plano, no eixo de avaliação e monitoramento, está prevista a criação de uma câmara técnica com diversos parceiros, seja do município e seja de outros setores, técnicos do município, como as universidades, os centros de pesquisa, entidades que trabalham diretamente com cuidados ambientais e também os conselhos, né, o CREA, o CAL, né, que é o Conselho de Engenharia, e o Conselho de Arquitetura. Nesse âmbito, né, o que a gente está fazendo nesse intervalo? O que está sendo feito? Está sendo feito o levantamento das árvores mortas na cidade. Então, a gente está com uma equipe circulando pela cidade nesse período agora de chuva, circulando, fazendo o registro fotográfico dessas árvores, relatórios e encaminhando para as SDUs, né? Porque aí aqui já cabe um novo esclarecimento, né? Não tão novo, mas é um esclarecimento interessante, no caso, seja da SDU. Que as atividades da SEMAN, a atribuição da SEMAN é expedir autorizações de corte ou de poda de árvores, né? Então, o cidadã vem, solicita para a gente faz a análise, faz a avaliação técnica, faz o laudo e expede a autorização de corte ou poda. Essas árvores, quando elas estão dentro do ambiente privado da pessoa que solicitou, aí fica de responsabilidade dela. Quando essas árvores estão no espaço público, a calçada, uma praça, o canteiro central de uma avenida, aí a gente repassa essa demanda para as SDUs respectivas dos bairros e elas se responsabilizam por fazer ou a poda ou o corte dessas árvores. A gente observa uma pressa, né, uma urgência diante dessas imagens, Calil. E nesse trabalho, o que vocês têm observado de mais frequente? Quais são as doenças, vamos colocar essa palavra que é mais popular para que as pessoas entendam, que tem atingido as árvores aqui na capital? A gente tem observado principalmente as doenças de origem fúngica, como essa que foi observado no caso da mangueira, né? Então, a gente consegue observar, por exemplo, uma outra doença fúngica que atinge o angico branco. A gente observa principalmente, e aí é importante que as pessoas que estão assistindo possam estar observando também, ou nas suas casas, ou próximo das suas casas, o angico branco, ele começa a soltar, a partir da casca, né, do caule, começa a soltar aquelas substâncias que ficam coladas na árvore,
né? Nós vimos Que a gente chama de resina, inclusive o nome é resinose meio do angico. amarelada, inclusive. Isso. Aí é bom não confundir esse processo que acontece no angico preto, porque o angico preto ele solta, mas não é como doença. Mas o angico branco... Olha lá na imagem, né? O angico branco, ele solta essas resinas e aí começa a aparecer, que é o fungo também se proliferando dentro, como o pesquisador da Embrapa disse, o fungo está se proliferando dentro do que a gente chama das veias, né? Que seriam as veias da árvore. E quando ele consegue ocupar todo esse espaço e tampa, aí a gente começa a observar que as principais galhas do centro da árvore começam a secar e aí vai se proliferando para a extremidade. Aí o angico começa a secar e fecha assim, né? Então a gente consegue observar esse tipo de coisa. Então, nesse caso, a gente vai ter o angico, a gente está observando também a questão do oiti, né? Os oitis, eles estão começando a apresentar esse tipo de problema e então a gente precisa dessa parceria, né? A gente precisa, por exemplo, estar trabalhando inclusive em parceria com a Embrapa para entender até que ponto o aquecimento da temperatura, porque Teresina, né, como todos os outros locais, está tendo esse processo do aquecimento global, até que ponto o estresse da temperatura, principalmente no berrobró, causa esse estresse nas plantas que permitem elas a ficar suscetíveis a doenças, né? E a gente está observando isso, além do angico que eu falei, da mangueira, a gente está observando isso também no oiti e outras plantas da cidade, inclusive um outro que a gente chama de Gonçalo Alves. Esse já é na base da planta e a gente observa que essa doença causada na base da planta está provocando tombamento das árvores verdes ainda. Inclusive, a gente viu há pouco em algumas dessas imagens vários angicos naquela região da Raul Lopes, próximo à Ponte Estaiada. Isso me chamou bastante atenção, porque eram várias árvores e árvores novas, exatamente tombadas. Inclusive, há esse risco também, Calil. E diante disso, vocês estão fazendo um diagnóstico ainda, que solução mais emergente a gente pode trazer para evitar riscos como esse, por exemplo, de tombamento? O que a gente está fazendo através desse diagnóstico, né, além da gente estar identificando e avisando justamente para que as SDUs já façam a ação preventiva de corte dessas árvores, a gente está também fazendo vídeos, colocando nas redes sociais da SEMAN, informando como que deve ser essa análise, como que eles precisam olhar o solo, como que eles precisam olhar a planta, como que eles precisam olhar a copa da planta. E, de repente, através desses vídeos que a gente está disponibilizando nas redes sociais, uma pessoa na sua casa consegue observar isso e aciona a gente. E aí, quando ele aciona a SEMAN, a gente também aciona os outros setores responsáveis por fazer as respectivas, né, os respectivos serviços. Né? Para fechar, a gente viu em casa, por exemplo, algumas armadilhas, inclusive para evitar, né, que a árvore seja atingida pela doença. Há outra alternativa? A gente pode utilizar, no caso lá, o profissional, ele recomendou o uso do álcool. A gente pode utilizar polpa de fruta doce, adocicada, que a gente vai colocar nas garrafas e elas vão fermentando. Então, esse processo de fermentação vai produzir o álcool que vai atrair as brocas, né, que trazem essa doença. Existe também o uso de alguns produtos que a gente chama de produtos orgânicos, que é permitido pelo uso da agricultura orgânica, que é o uso do cloreto, do sulfato de cobre misturado com cal. Você compra essa substância, mistura, dilui em água e aplica, seja no caule, ou seja no momento que você faz a poda, nos cortes, para evitar justamente porque o cobre, ele é uma substância que ele usa, ele é um produto natural, vamos dizer assim, apesar dele ser um sal, ele é natural, um fungicida natural, que é fácil de você conseguir e que não é uma substância tóxica, né? Não é um agrotóxico. Calil Luiz, analista ambiental, é também engenheiro agrônomo. Muito obrigada por trazer esses esclarecimentos para a gente. E ficamos à disposição lá na Secretaria Municipal do Meio Ambiente para esclarecimentos, para fazer vistorias, para palestras e qualquer coisa que precisa. Muito obrigada. A gente encerra com aquela sempre frase, né, aqui de que você deve não só pensar, mas também transformar. Agir. Até o nosso próximo programa.